Bom, pessoal, agora que a gente já discutiu sobre os mecanismos gerais mecanismo geral da substituição eletrofílica aromática, vamos ver um pouco sobre os principais tipos de reações que envolvem esses mecanismos. Então a gente tem alguns dos principais tipos de reação envolvem a formação de uma nova ligação carbono-heteroátomo, né, introduzindo um grupo com um heteroátomo ligado ao anel aromático e a introdução de um grupo alquil ou acil no final. Então, a gente vai falar de halogenação, nitração, sulfonação e das reações de Friedel-Crafts. Bom, a halogenação geralmente a gente trabalha com cloro e bromo. Como a gente já viu, alcenos reagem com o bromo por um mecanismo de adição e o benzeno não. Para que haja a reação do benzeno com cloro ou bromo, eu preciso de um ativador, de um catalisador. Nos tipos de reações que a gente vai discutir, é muito comum usar um ácido de Lewis como catalisador, mas a piridina também pode ser usada. Ela vai atuar por um mecanismo parecido, mas não igual. A reação que a gente vai discutir é a seguinte. Então, quando a piridina é usada, a gente tem o ataque da piridina ao bromo, gerando uma espécie deficiente em elétrons, né? O íon nitrônio aqui carregado positivamente, e aí agora essa espécie se torna um bom substrato para o ataque dos elétrons π aqui do benzeno. Então o ataque acontece ao bromo, esse par de elétrons da ligação BRN neutraliza essa carga positiva, eu tenho a formação do carbocátion, esse próton é abstraído e eu tenho a regeneração dessa dupla ligação, formando o produto, o bromo-benzeno aqui, produto de substituição. Essa etapa do ataque com a formação do carbocátion é a etapa que determina a velocidade de reação. É a etapa tem maior barreira energética e, portanto, ela determina a cinética da reação. Tem a formação aqui do produto com o heteroátomo, do intermediário com a carga positiva, e esse carbocátion aqui, como vocês devem imaginar, ele é muito reativo. Então ele reage rapidamente. Aqui a gente, só para ilustrar, eu tenho a coordenada de reação, que mostra que a energia de ativação desse primeiro estado de transição, desse intermediário, com a introdução do grupo do heteroátomo, né, do grupo eletrofílico, e a formação do carbocátion, tem de longe a maior energia de ativação. O segundo ataque, depois do carbocátion formado, o ataque da base com a abstração desse hidrogênio, que vai levar à regeneração da dupla ligação, tem uma energia de ativação muito inferior à da primeira etapa. Então, o carbocátion formado reage rapidamente, né? O que determina o tempo, que determina a velocidade da reação, é a formação desse primeiro intermediário. No final, eu vou ter o meu produto de substituição com a espécie ácida aqui, né? Bom, e como é que funciona a reação quando eu uso um ácido de Lewis como catalisador? Em presença do ácido de Lewis, a minha molécula de bromo vai ser ativada, né? O par de elétrons do bromo vai atacar aqui o ferro, eu tenho a formação de uma espécie com as cargas adjacentes aqui. Essa espécie faz com que esse seja um bom substrato para o ataque do nucleófilo. Então, mesmo um nucleófilo fraco, como é o caso do benzeno, vai reagir, ainda que lentamente, com esse bromo ativado. Então, ele ataca o bromo, esse par de elétrons neutraliza a carga do átomo de bromo, forma o carbocátion, mostrando a carga deslocalizada, mas forma o carbocátion, e aí eu tenho o ânion aqui também sendo formado. Esse carbocátion, ele rapidamente vai ser estabilizado quando o bromo abstrair esse próton. Então eu tenho a abstração do próton, aqui o ataque do bromo, levando à regeneração da dupla ligação, formando o ácido e regenerando o meu FeBr3, meu ácido de Lewis. Certo? Então eu tenho o produto de substituição eletrofílica, bromo-benzeno, HBr e a regeneração do catalisador. Lembrando que essa primeira etapa aqui é a que realmente tem maior energia. Bom, quando eu
preciso fazer uma reação de nitração, o ácido nítrico vai ser usado como reagente, mas ele precisa também ser ativado. Essa ativação ela vai acontecer pela ação do ácido sulfúrico, como a gente vai ver a seguir. Esse tipo de reação é muito importante porque ela leva à introdução do nitrogênio ligado ao carbono aromático, carbono do anel aromático. Esse grupo nitro que vai entrar aqui, a partir dele várias outras reações podem acontecer. Então ele pode ser reduzido para formar uma amina, ele pode reagir sequencialmente para formar amida, enfim, eu tenho várias possibilidades. E para que isso aconteça, para que esse grupo nitro seja introduzido aqui, eu preciso que ele seja ativado. Então, o ácido nítrico vai reagir em uma mistura com ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico vai levar à formação do íon nitrônio. Então, esse OH do ácido nítrico vai atacar o hidrogênio, esse hidrogênio do ácido sulfúrico, vai formar uma espécie com oxigênio positivo aqui, se tornando um bom grupo abandonador, né, para sair na forma de água, e eu vou formar um grupo, um íon nitrônio, com a carga positiva no nitrogênio, com geometria linear, um nitrogênio sp muito reativo, e aí ele se torna uma espécie tão deficiente em elétrons, tão reativa, que novamente, mesmo no nucleófilo fraco, como é o caso do benzeno, esse par de elétrons π vai atacar o nitrogênio, eu vou ter a formação do carbocátion, a abstração do próton, regeneração da ligação dupla e a formação do nitrobenzeno, certo? Vocês veem que a forma de ativação é diferente, a espécie ativada é diferente, mas é sempre com a formação de uma espécie carregada positivamente, bastante reativa, e esse mecanismo aqui de baixo é igual, né? Igual que a gente viu para a halogenação. No caso da sulfonação, o ativador vai ser o próprio ácido sulfúrico. Então eu tenho um ácido sulfúrico concentrado, que vai, de forma bem semelhante ao que a gente viu para a nitração, eu vou ter esse oxigênio, esse OH atacando esse hidrogênio, formação da espécie carregada aqui, um bom grupo abandonador, formação do ácido sulfônico aqui, do cátion sulfônico, e aí essa espécie carregada fica muito reativa e vai reagir com o anel aromático. Eu posso fazer essa mesma reação adicionando o óxido, né, o SO3 em ácido sulfúrico, ele vai formar a mesma espécie e essa espécie é que vai reagir com o benzeno, certo? Então é um cátion altamente reativo. Eu vou ter o ataque dos elétrons π ao enxofre. Essa ligação π aqui estabiliza, né, neutraliza a carga no oxigênio. Formação do carbocátion, essa é a etapa determinante da velocidade de reação. Esse próton é abstraído. Regeneração da ligação dupla, formação do ácido benzosulfônico. Esse ácido benzosulfônico é extremamente forte, tão forte quanto o ácido sulfúrico, e ele pode reagir a seguir para formar outros produtos, por exemplo, o sal. Enfim, a partir da formação do ácido, eu vou decidir o que eu faço a seguir. Bom, então até aqui a gente viu a formação de novas ligações carbono-heteroátomo. Mas e se eu quiser fazer uma ligação entre o carbono do anel aromático e outro carbono? Então, esse tipo de reação, a mais conhecida entre elas, é chamada de reação de Friedel-Crafts, e leva o nome dos pesquisadores que a desenvolveram. E ela pode ser feita tanto com a introdução de um grupo alquil, como de um grupo acil. Bom, essa reação vai reagir com a formação de um carbocátion também. Então, como vocês devem lembrar de substituição nucleofílica, desculpem, como vocês devem lembrar de substituição nucleofílica, eu tenho em meio ácido, se eu tiver, por exemplo, o ácido test-butílico aqui, eu tenho a protonação dessa hidroxila, formação da água como grupo abandonador, carbocátion terciário, e aí esse carbocátion terciário ele é tão reativo que mesmo um nucleófilo fraco, como é o caso do benzeno, consegue atacar essa dupla ligação, esse carbocátion, vai formar o carbocátion secundário, esse hidrogênio vai ser abstraído e eu vou ter a introdução do grupo alquil, certo?
Essa forma em meio ácido é bem menos comum do que a reação de Friedel-Crafts que a gente está acostumado a ver, onde geralmente você usa um haleto de alquila, haleto de Tess-alquila, com um ácido de Lewis como catalisador, e aí a ativação acontece da mesma forma que a gente viu lá para a bromação, para a halogenação. Eu tenho o ataque do cloro ao alumínio, esse cloro vai ficar com carga positiva. Para neutralizar essa carga positiva, eu vou ter a saída dessa dupla ligação, formando o carbocátion. Esse carbocátion formado vai ser atacado pelo anel aromático. Novamente, eu tenho formação de carbocátion secundário, esse hidrogênio é atacado, regeneração da ligação dupla, formação do produto alquil-aril, alquilbenzeno aqui, certo? No caso da reação com haletos primários, eu tenho também a possibilidade de rearranjos. Eu posso formar rearranjo com migração para a formação de um carbocátion mais estável, então, que formaria, mesmo com ácido de Lewis, esse carbocátion primário aqui, essa espécie com característica de carbocátion primário, ficaria muito instável, né? Então é difícil formar essa espécie, e aí eu tenho como produto majoritário, através de uma migração de hidreto, a formação do carbocátion secundário mais estável, o ataque vai acontecer e meu produto vira uma mistura do majoritário com a formação do carbocátion mais estável e do minoritário aqui, carbocátion menos estável, certo? Bom, a reação de Friedel-Crafts também pode acontecer através de acilação. Eu posso colocar um composto carbonílico ligado ao anel aromático. Então, para isso eu preciso de um cloreto de acila e também de um ácido de Lewis. Esse cloro ligado à carbonila vai atacar o alumínio, formar uma espécie